Olá, meus alunos do segundo ano de ensino médio. Hoje, a nossa aula de história é sobre o primeiro reinado, período em que Dom Pedro I está no governo. A gente viu na aula anterior todo o processo de independência e a chegada de Dom Pedro I no seu governo. A gente viu que o Brasil passou por várias transformações portuguesas. Ao Brasil, todas as revoluções que aconteceram nesse período também, de ideias republicanas, ideias separatistas no país. E nesse momento a gente vai ver esse governo de Dom Pedro, que incrível que pareça um governo curto, de um período não tão muito longo, e a abdicação dele, todo o processo que teve durante o seu governo, certo? Dom Pedro I, ele não era, vamos dizer assim, um líder nato, certo? Então, antes de eu começar o nosso assunto, eu queria deixar um aviso. Em relação às atividades, tanto de história quanto de sociologia, é importante que vocês façam, não só façam as atividades, também assistam os vídeos de aula, porque as atividades é com forma não só de registrar a presença de vocês e também cada atividade tem uma pontuação. E depois eu somo tudo, todas as atividades que vocês fizeram e vou somar com a nota da prova de unidade. Foi assim na segunda unidade. Então, para aqueles que não estão fazendo com frequência, é bom começar a fazer. Pode até me procurar para tentar fazer as atividades anteriores, mas é bom fazer, porque as atividades valem nota, certo? Então, é aqueles que têm proximidade com outros alunos da sala, por favor, repassem esses avisos, que é importante não só vocês estarem assistindo a aula, vocês estarem fazendo as atividades e também dando esse feedback para a gente, tá? Então, como vocês sabem, qualquer dúvida em relação ao nosso assunto de história, sociologia, das atividades, vocês podem me perguntar, certo? Então, bora lá dar início ao nosso assunto de história, que é o primeiro reinado. Então, a gente viu que todo esse processo de chegada da independência de Dom Pedro foi um pouco conturbado. E Dom Pedro I, incrível que pareça, ele não tinha tanto preparo, vamos dizer assim, para administrar o país. Dom Pedro sempre foi um bom vivan, as suas N histórias de amantes, de traição à sua esposa Maria Leopoldina, até na morte dela, tem um relato que ela morreu de tristeza, na verdade ela morreu de depressão, de todas as histórias e casos de amantes, infidelidades e vida conturbada que ela tinha com Dom Pedro. Ela vai deixar uma pessoa bastante triste, fora que ela teve várias gestações e perdas de filhos, então deixou ela uma pessoa, vamos assim, no seu resto da vida bem triste com tudo isso que aconteceu com ela. Voltando para o assunto. Então, nesse processo, a gente vai ter a elaboração da Constituição de 1824. A gente viu isso na aula anterior. Essa Constituição de 1824 tem que destacar também. Ela vai cancelar a Constituinte de 1923, que foi as eleições provinciais. Isso vai gerar uma satisfação muito grande. Vai chegar até um momento que José Bonifácio vai sair como ministro e vai gerar a noite das agonias entre os ministérios, entre as pessoas ali da corte no Rio de Janeiro. E também a forma que Dom Pedro começa a administrar de forma autoritária. A gente vai ter a formação da divisão de poderes em poder moderador, executivo, legislativo e judiciário. Porém, esses quatro poderes, o poder maior é o poder moderador, que é o poder do imperador, que é de Dom Pedro. Isso vai deixar uma insatisfação muito grande. Até o Partido Moderador, que é o Partido Brasileiro, que apoia Dom Pedro, que apoiou Dom Pedro na independência do Brasil, vai ficar também satisfeito com algumas medidas que Dom Pedro vai fazer. E várias províncias não vão aceitar algumas medidas que Dom Pedro vem fazendo. Então, para vocês terem noção, o presidente de cada província do Brasil é eleito por Dom Pedro, é ele que escolhe. Então isso gera uma insatisfação muito grande entre as províncias, uma delas é de Pernambuco. E com isso a gente vai ter a Confederação do Equador de 1824. Essa Confederação do Equador é não só pela insatisfação pela anulação da Constituinte em 1923, e também pela forma que Dom Pedro vem governando de forma autoritária e por não aceitar o presidente da província que foi escolhido por ele. E com isso a gente vai ter uma adesão de outras províncias como a da Paraíba, Rio Grande do Norte e a do Ceará. E a gente vai ter representante cada líder de cada província. E uma delas a gente destaca o Frei Caneca. O Frei Caneca tem um grande reconhecimento nesse período em todo o território brasileiro. É ele que vai participar da elaboração de uma constituição nesse movimento. A Confederação do Equador, como ficou conhecido por reunir essas províncias, ela vai ter como ideal republicano. O Brasil virar uma república. Lembra da Revolução de 1817? Isso são resquícios desses ideais republicanos que ainda é muito forte em Pernambuco.
certo? E até falam que a Constituição, a Confederação do Equador vai ser um dos grandes movimentos que vai afetar diretamente o governo Dom Pedro, até mesmo na questão da abdicação dele. Então, a gente tem esses líderes envolvidos e, como forma de repressão, Dom Pedro vai usar o exército brasileiro, vai pedir apoio até de mercenários, de exércitos estrangeiros para sufocar esse movimento nessas regiões, na Paraíba, em Goiânia, aqui em Recife, e vai prender mais de 16 pessoas e vai mandar matar alguns desses líderes, certo? E o Frei Caneca vai ser um dos casos mais assim gritantes, porque é um padre e ele vai ser condenado à morte, à forca. Ele vai ser morto hoje onde a gente tem o Forte das Cinco Pontas, também conhecido como Museu da Cidade do Recife. Ele foi morto ali, executado ali. Então ele foi condenado à forca, mas nenhuma das pessoas que estavam ele foi das 3 pessoas que estavam ali para executar a pena dele, os 3 negaram. O resultado, ele foi fuzilado pelo exército. E assim, com a morte de Frei Caneca, repercutiu no Brasil inteiro a morte dele. Não só a morte dele, e a morte de um outro jornalista, que era um dos grandes críticos ao governo de Dom Pedro, também ele vai ser morto. Não se sabe muito bem as causas. Então, a gente tem a Confederação do Equador, que aconteceu em Recife, não só em Recife, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, que vai não só criticar o governo de Dom Pedro, e também vai ter os ideais de republicano, de o Brasil virar uma república, de uma constituição mais republicana, sem um governo imperial. E logo em seguida a gente vai ter a Guerra das Cisplatinas, em abril de 1825. O que foi essa Guerra das Cisplatinas? Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele anexou a província da Cisplatina ao território brasileiro. E com isso, quando o Brasil teve a independência, o primeiro a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, logo em seguida a Argentina. E a Cisplatina, nesse momento, ela se rebela, lutando pela sua independência. A Inglaterra só reconhece a independência do Brasil quando o Brasil reforça os laços que tem com a Inglaterra, os acordos e tratados, e interessado em ter mais nações independentes, que a Cisplatina seja independente. Tendo o apoio da Argentina, o que acontece? A Cisplatina fica independente, como a gente conhece hoje o atual Uruguai. Então, essa região da Cisplatina, que hoje é Uruguai, ele consegue sua independência e assim o Brasil perde essa parte desse território. E logo em seguida, não só com a elite também não satisfeito com o governo de Dom Pedro, toda essa pressão que ele vem sofrendo dessas camadas mais, não só da elite, da aristocracia brasileira, essa situação, e ele não vai aguentar essa pressão e vai acabar abdicando. Para vocês terem noção de como estava caótico, vai acontecer a Noite das Garrafadas, também conhecida como, que seria essa Noite das Garrafadas? Na região do Rio de Janeiro, aconteceu uma briga, uma confusão entre os brasileiros, estavam tentando invadir o território onde tinha uma comunidade portuguesa. E eles vão se atacar usando garrafas. Dom Pedro também ele sai visitando cada província para reforçar esses laços. Em Minas, ele é mal recebido. Em São Paulo, e ele percebendo que não está indo muito bem o seu governo e todas as pressões, a Confederação do Equador, que praticamente foi a gota d'água de toda essa forma de administrativa dele, ele vai abdicar. E com isso, com a Constituição em mão, na Constituição de 1924 coloca que a sucessão do poder do Brasil é hereditária. Então vai ficar por seu filho. Mas sendo que Dom Pedro II ainda só tinha 5 anos de idade. Então, como está previsto na Constituição, vai ser instalado um governo regencial. Tipo, um governo da qual a gente vai ter um governo provisório, desculpa. A gente vai ter um governo provisório, da qual a gente vai ter esses tutores que vão orientar Dom Pedro II até a gente ver o golpe da maioridade, certo? Então, eu vou concluindo por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questionamento nesse momento, vocês podem perguntar. Então, a gente teve todo o governo de Dom Pedro I, a abdicação, e agora a gente vai ver esse governo que a gente vai ter de maneira... Então, a gente tem esse governo agora de maneira de período regencial, até o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficar com a atividade no grupo. Qualquer dúvida ou questionamento que vocês tiverem em relação ao assunto ou atividade, vocês podem me perguntar.